Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e comigo hoje está a Jéssica. Oi, Jéssica! Oi, pessoal! E galerinha, como vocês estão? E aí, gente? Tudo bem com vocês? Eu falei que eu não ia participar do episódio essa semana, pois estou aqui. Gente, é isso, né? A minha vida é essa eterna... Ah, porque a vida da Bruna é uma sitcom Gente, errada, velho. Sério, a Fabi disse que parecia um sketch de Hermes e Renato, e é verdade. A minha cirurgia foi adiada de novo pra abril, porque um dia antes da minha cirurgia é que o pessoal do consultório do meu médico foi ver com o plano se estava tudo certo e descobriu que não estava tudo certo. E aí eu tomei no cu. Gente, um dia antes, sabe? Podiam ter visto isso antes? Podiam, mas deixaram pra ver um dia antes. E aí, né? Não rolou mais, então aqui estou eu. Então vou fazer só em abril. A minha cirurgia, comecinho de abril, então tá perto, tá perto. Uma hora sai, gente, sério. Pelo amor de Deus, tem que sair. Tô com vontade de eu abrir meu bucho daqui a pouco, sozinha, porque, sério. Mas é isso. Não tem outro recado. Tem algum recado, Jéssica? Gente, por enquanto nenhum recado. Eu só espero que... Eu quero mimos de comida. E um negócio que eu falei da última vez que eu participei ainda tá válido. Se alguém tem uma casa na praia sobrando, principalmente no litoral de São Paulo, tanto faz litoral norte ou litoral sul, mas, tem uma casa de praia, tá vazia nos finais de semana, eu posso ir. Entendeu? É isso que eu queria. Esse é meu recado. Tá bom, então. Fica aí no ar o recado. Mas enfim, gente, é isso. Então, vocês vão ter que me aguentar mais um tempo aí. E um dia essa cirurgia sai. E quando sair, eu vou ser uma pessoa feliz. Até lá, estou frustrada. E então... só um aviso é que o episódio de hoje tem relato de morte de criança, tá? Então, se você for um assunto sensível pra você, então sugiro pular este episódio. E bora lá então pra essa desgraça, mais uma desgraça, né, de episódio, que é a história do massacre da escola Bach. Então, bora pro episódio de hoje. Para falar deste massacre, a gente tem que contar, então, quem que é o Andrew Philip Kehoe, que foi a pessoa responsável pelo caso de hoje. Este cara, ele nasceu no dia 1º de fevereiro de 1872 em Tecumseh, no Michigan. Ele estava entre os mais novos dos 13 filhos de Philip e Mary Kehoe. Nessa época, claro, né, as pessoas... Esses trabalharam. Não tinha TV, né, cara? Não tinha Faustão no domingo. Não tinha Faustão. Que agora não é mais domingo, né, gente? Tem todo dia agora, ó. Será que a população vai cair? Eu acho que vai aumentar, né? Porque ninguém aguenta ver Luciano Huck. Né? Verdade. Bom, 13 filhos, né, cara? Essa família trabalhou. E aí o Andrew, ele tava entre essas crianças mais novas, né? E... quando ele completou os estudos dele, ele se formou em engenharia elétrica na Universidade de Michigan. E foi lá que ele conheceu a mulher que seria a futura esposa dele mais pra frente, a Ellen Price, que era chamada de Nellie, que era de uma família muito rica da capital do estado. E aí, depois da faculdade, o Andrew foi pra St. Louis, no Missouri, onde ele trabalhou por vários anos como eletricista. E durante esse tempo, em 1911, ele sofreu um grave ferimento na cabeça em uma queda e que... esse acidente deixou ele em coma por 2 semanas. Então, quando ele acordou, ele voltou a morar com o pai dele para se recuperar desse ferimento. Sim. Nessa época, a mãe de Andrew já havia morrido e seu pai já tinha se casado, né, com uma mulher chamada Frances Wilder. No dia 17 de setembro de 1911, Frances tentava ligar o forno da família quando ele explodiu e ela ficou coberta de combustível em chamas. Andrew tentou ajudar jogando um balde de água na madrasta, mas como ela estava coberta de óleo, a água não ajudou a combater as chamas. Pior, inclusive, né? Seria abafar só, né? Mas... isso.
Né, se hoje em dia o conhecimento sobre isso não é bom, imagina na época. Né? Naquela época a galera realmente não sabia. E forno a lenha, né? Essas coisas, tipo, usava óleo e tal. Então, Exato. bem Uhum. estranho. Francis acabou morrendo depois em consequências das queimaduras, e foram feitas acusações de que alguém teria mexido no forno para que ele explodisse, porém ninguém foi acusado formalmente. Em 1912, Andrew casou com Ellen, e em 1919 eles compraram uma fazenda nos arredores do vilarejo de Ba. A fazenda era uma da tia de Ellen, né, que vendeu a propriedade por $12 mil, né? Uhum. Equivalente a mais ou menos $322 mil hoje em dia. Eles pagaram metade em dinheiro e hipotecaram o restante. Enfim, a infância dele, né, teve esse impacto que, porra... Então, algumas fontes dizem que ele era adolescente quando isso aconteceu, e outras fontes dizem que ele já era adulto, né, que foi depois daquele acidente, mas independente de quando foi, é realmente um negócio muito assustador, né, você vê uma pessoa em chamas, então, tipo, sei lá, né, mas não se tem tanta informação sobre a infância dele, assim, a gente não sabe como é que ele era, se ele era uma criança problemática, né, se ele maltratava animais, que a gente sabe que na vida adulta ele fez isso. Então, não sei dizer quando que começou esse comportamento dele, assim. Uhum. Bom, e aí, o Andrew, nessa fazenda, né, que ele estava morando com a Nellie, ele era conhecido pelos vizinhos como um homem muito meticuloso, muito inteligente e que ficava impaciente e raivoso com quem discordava dele. Ele estava sempre arrumado, se vestia bem e até mesmo trocava de camisa no meio do dia se ele percebesse que a camisa estava suja. Então, ainda mais naquela época, né, que as pessoas não se... Cara, você tá na roça, né? Você tá, tipo, na fazenda, fazendo trabalho braçal e ele todo arrumadinho. E, além disso, ele também era conhecido por ser uma pessoa muito cruel com seus animais de fazenda e ele chegou a espancar um cavalo até a morte. Gente, espancar um cavalo. Sério. Tem que ter uma brutalidade e um ódio pra você espancar um cavalo. Um cavalo é um bicho grande, cara. O cara espancou o bicho até a morte. Enfim, ele tinha problema, já dá pra ver aí que ele tinha problemas de raiva, né? De controlar a raiva dele. Que mais pra frente vai ser um problema maior ainda. E aí, eu encontrei o estudo da Mary Ellen O'Toole, que ela escreveu sobre violência e gênero. Deixa eu abrir aqui, tá em inglês, eu vou deixar no nosso Discord pra quem quiser. Deixa eu abrir para ver o título aqui direitinho, que é O Perigo do Colecionador de Injustiça. Comportamentos de alguém que nunca esquece, nunca perdoa e nunca deixa passar e bate de volta. Então, essa é um estudo, né? Um artigo acadêmico que ela fez. Ela é PhD em estudos de violência e gênero. Então, aí ela faz esse estudo sobre esse arquétipo, né, que é do colecionador de injustiça. E ela cita o caso do Andrew, que o que seria o colecionador de injustiça? Eu achei muito interessante porque ela falou que é um perfil que se encaixa na maioria dos atiradores, mass shooters, né, que chama, que é atiradores em massa, que é essa galera que sai atirando em escola, etc. Ou na rua, né? Que é uma pessoa que coleciona ressentimentos por injustiças reais ou percebidas, e não importa quanto tempo tenha passado, o colecionador de injustiça nunca esquecerá ou perdoará esses erros ou as pessoas que ele acredita serem responsáveis. E ela também afirma que esse padrão de comportamento envolve o acúmulo de desprezos, insultos ou humilhações reais ou imaginárias ao longo de um período de tempo, muitas vezes começando quando esses sujeitos são crianças pequenas. À medida que continuavam a coletar mais e mais injustiças, eles também começaram a desenvolver uma visão de mundo e uma filosofia de vida que incluía temas de discriminação, vitimização, maltrato, bullying e desrespeito. As fantasias de vingança pareciam ser uma resposta apropriada e lógica para eles. Então é basicamente aquele que a gente vê que acontece muito com homens brancos cisgêneros, né? Que é toda a sociedade falando que eles merecem, né, que são merecedores de ter dinheiro e uma esposa bonita e uma dona de casa e etc, e ser bem-sucedidos, e aí quando eles não recebem essas coisas que eles acham que têm direito, eles ficam frustrados e direcionam a raiva deles para outros grupos, né? Então, é muito interessante isso, porque realmente é um estudo de gênero, porque dificilmente esse perfil vai acontecer com uma mulher, né?
Esse negócio Sim. de matar por vingança, né? De um modo tão amplo assim, né? Não é a vingança única, né? De uma pessoa só, que você vai lá e mata a pessoa. E isso é uma comunidade inteira. Então, vou deixar disponível no nosso Discord, tá? A gente tá em inglês, mas é bem curtinho. Tem esse e tem outros casos Uma que ela vingança, estudou uma pra fazer comunidade, enfim, esse né? artigo. Mas eu achei interessante colocar aqui porque é uma interpretação moderna do perfil do Andrew, lá de 1900 e poucos, né? 1918 que aconteceu isso. 18 não, 20 e poucos. Enfim, anos 20. Então fica aí o entendimento que a galera não tinha naquela época, né? Que naquela época ele só foi visto como um homem doido, maluco. Ele só é maluco. Exato. Andrew era uma pessoa difícil de se conviver. Ele era imprevisível e quando não gostava de como alguém o tratava, sua resposta era muitas vezes inadequada e dura. A senhorita Hart, amiga de Ellen, relatou que uma vez por semana ela levava Ellen para uma cidade próxima para fazer compras, porque na época que Howe não tinha carro. Apesar de sua generosidade, quando o cachorro da família da senhora Hart desapareceu perto da fazenda de Howe, Andrew disse à senhora Hart que ele havia matado o animal porque estava latindo demais e era um incômodo. Isso porque a pessoa estava fazendo uma gentileza para a família dele, né? Era amiga da mulher dele. Tipo, nem a pessoa conhecida, amiga da família. Ele, o cachorro eu matei. Tava latindo demais. Um grande cuzão. Gente, sério, esse cara é surreal, mano. Sim. Quanto ao trabalho na fazenda, os vizinhos perceberam que ele não tinha o costume de fazer as coisas de modo tradicional, preferindo, ao invés disso, criar engenhocas que muitas vezes não funcionavam. Ele passava mais tempo inventando maneiras diferentes de fazer coisas do que efetivamente fazendo alguma coisa. Assim. Assim, eu admiro a pessoa tentar fazer um negócio diferente, né? Mas o foda é que ele só desistia e não fazia mais nada. Sim. Então, tipo, o cara fala, em vez dele roçar o negócio, ele prendia 2 roçadeiras atrás do trator e tentava fazer de uma vez, sabe? Aí não dava certo, que enroscava, sei lá. Ele ia colher não sei o que, ele tentava automatizar, usar o trator pra sei lá o que. Era tudo assim as coisas dele, sabe? E porque ele era eletricista, né? Ele sempre, tipo, queria inventar coisa e tal. Só que daí ele se frustrava, não dava certo e ele não queria admitir que não deu certo, né? Então ele só parava de fazer. Exato. Andrew e Ellen frequentavam a igreja católica de Bart assim que se mudaram para lá, mas Andrew se recusou a pagar a avaliação paroquial dos membros da igreja, então impediu a esposa de continuar comparecendo às missas. Pelo que eu vi, a igreja ia construir um santuário novo e tal, e aí eles estavam arrecadando dinheiro, né, das famílias que frequentavam a igreja. E era meio que obrigatório, né, de pagar. E aí, quando foram cobrar ele, ele falou, não vou pagar. Imagina! Gente, eu contei a história do meu avô aqui, da festa de Santo Antônio. Não. Eu não lembro. Vou contar. O meu avô, a família da minha mãe é de Passo Fundo, né? Meu avô natural de Passo Fundo e minha avó também. E aí, quando eles se mudaram pra Frederico, que é a cidade que eu nasci, logo que meus avós estavam lá, né? Tava as crianças pequenas. Meu avô abriu um negócio de trocar óleo de carro lá, enfim, que ele trabalhou nisso até, enfim, o fim da vida dele. E aí ele tava lá, né, trocando óleo dos carros e chegou as vizinhas na casa. E falaram, ô, seu João, vai ter a festa de Santo Antônio. A gente deixou envelope, mas você não deixou dinheiro, né? Mas é que vai ter a festa, daí cada família leva um bolo, né, pra comer na festa, e daí vamos juntar o dinheiro pra paróquia e não sei o quê. E daí, se a família do senhor tem que levar um bolo. Gente, o meu vô coberto de óleo de carro até a testa. Saiu, limpou as mãos, olhou pras velhas assim. Falou, Santo Antônio não come bolo. Caralho. Eu não vou dar nada porque eu não vou pra igreja. E foi isso. Gente, nunca mais as velhas beata pisaram lá na casa do meu avô pedir coisa pra igreja. Nunca mais. Tem um lance muito louco, tipo assim, porque por mais que a gente fale que seja extremamente religioso e tal, não sei o que acontece, mas tem uma linha de avós, principalmente homens, que não gostavam de igreja. Gente, meu avô não ia. Porque meu avô, por exemplo, ele também não ia.
Tanto não ia que ele deu o nome do meu tio de Diderot. Diderot, pra quem não lembra, é dos iluministas. E Diderot era um crítico da contra a igreja, né? Uhum. Era um francês crítico contra a igreja. Meu tio, um grande porra louca, em algum momento quis ser padre. Foi lá, tentou ser padre, só que ele arrancou isso de lá. Ia ser um padre de Diderot. E aí Aí meu avô Ai, ficou gente, com sério. ele, assim, sabe? Tipo, que ele Sério, queria ser padre. ficou puto. Não, mas o meu avô mesmo, de Santo Antônio não come bolo. Então, eu tenho uma camada de vô, depois eu vou pesquisar, gente. O que aconteceu com a camada de vô dos anos 50, 60, sabe? Não, que eles não gostavam da igreja. Alguma coisa aconteceu, não sabemos o que. Exato. Mas cara, eu entendo. Aí o Andrew realmente ia ser um vô que não gosta de igreja, né? O vô que não gosta de igreja. Um monte de gente. Se não fosse um grandíssimo pau no cu. Exato. Mas bom, né? E aí, apesar de, né, ele já tinha meio essa fama de ser meio doido, mas ele também tinha a fama de ser uma pessoa que sabia cuidar do dinheiro, né? Ele não gastava muito, tipo, ele tava sempre economizando, assim, mesmo a família da esposa ser de uma família mais rica, né? Mas aí, com essa fama dele, ele foi eleito tesoureiro do conselho da Beth Consolidated School, em 1924. Porque o que estava acontecendo? A comunidade de Beth era bem pequenininha, tinha tipo 300 adultos morando lá, sabe? Era 300 pessoas adultas. Era tipo uma vila mesmo. E aí eles não tinham uma escola pra eles, né? Pro condado deles. Eles tinham escolas no interior, assim, pequenininhas, né? Tipo salas de aula, assim, que, enfim, né? Bem espalhadas. E aí eles queriam construir a escola de Beth, que é a comunidade deles. Então, eles fizeram esse conselho. E aí eles estavam arrecadando, aumentaram os impostos de todo mundo do condado para construir essa escola. Uhum. E realmente ficou uma escola linda, bem grande. E aí o Andrew foi escolhido, né, para ser o tesoureiro desse conselho, que ia, né, supervisionar a construção da escola. Enquanto ele estava no conselho, ele lutou por impostos mais baixos e muitas vezes ele estava em conflito com os outros membros do conselho. Ele votava contra eles e pedia o adiamento quando ele não conseguia o que ele queria. Você não quer fazer como eu quero? Então vamos adiar essa assembleia. Eu acabo com essa merda também, viu? Ninguém. Nossa, cara, imagina esse cara no Grêmio Estudantil, né? O chato, velho. Sim. Enfim. Ele acusou repetidamente o superintendente Emory Huick de má gestão financeira. E a comunidade, então, precisou aumentar bastante, né, a arrecadação de impostos para cobrir essa construção da escola, porque ela ia substituir as pequenas escolas do interior que eram usadas pela população local. E como o Andrew tinha uma grande propriedade, né, era bem grande a fazenda dele, e a casa era uma casa nova, era uma casa muito espaçosa, é uma das melhores casas, assim, que tinha lá naquela comunidade. A conta de imposto dele era proporcional ao tamanho da propriedade dele, né? Uhum. Então, a dele era de $198 em 1927, o que equivale mais ou menos, hoje em dia, a $2.758. Uma grana. Então, é bastante dinheiro, se tu for ver, né? Uhum. Mas é uma comunidade pequena, então tudo que eles pagam em imposto reverte integralmente pra eles, né? Então, tipo, tu não vê o dinheiro ir embora e não voltar, sabe? Eles sabiam que estava sendo construída a escola, por isso que as pessoas estavam realmente felizes de pagar essa taxa, sabe? Mas ele não tava. Ele não tava muito alegre com isso, não. Não, ele tava puto. E aí, quando ele tava no conselho escolar, ele foi nomeado como escriturário municipal de Beth, né, que é esse condado, em 1925, isso por um curto período, porque na eleição da primavera em 1926, ele perdeu esse cargo dele na eleição e ficou irritado com a derrota pública. E aí o vizinho dele, o Ellsworth, pensou que ele começou a planejar a vingança assassina dele contra a comunidade nessa época, quando ele perdeu o cargo. E outro vizinho chamado McMullen notou que o Andrew parou completamente de trabalhar na fazenda no último ano e pensou que ele poderia estar planejando suicídio, porque ele realmente parou de plantar, sabe? Perdia as colheitas, então a galera ficou meio assim, esse cara, sabe, tem alguma coisa errada, mas ninguém imaginou a que ponto ele chegaria, sabe? Sim, porque é um cara esquisito, todo mundo conhece um. É. Na tua exato. rua deve ter um.
Tinha, né? O cara morreu, coitado. Era o cara que varria a rua de Ah, madrugada. é verdade, o cara que Eu escutava tava ele. até com receio, falava, gente... Gente, eu acordava de madrugada com o cara varrendo a rua aqui na frente. O asfalto. Mas ele morreu no passado. Foi bem triste. Rest in peace. E agora cara ninguém que mais varre a rua. Ninguém mais varre a rua. Tá ali, todas as folhas no chão agora. Ninguém varre. Durante esses anos, Ellen estava cronicamente doente com tuberculose e teve frequentes internações hospitalares, já que na época não havia tratamento ou cura eficaz para a doença. Quando Andrew finalmente colocou seu plano de vingança em prática, ele havia parado de pagar a hipoteca e o seguro do proprietário. O credor hipotecário havia iniciado um processo de execução Calma que bora vai. hipotecária. Aê! Contra a fazenda. O xerife Foss, que havia entregue o aviso de execução hipotecária, olha, relatou que Andrew murmurou: se não fosse pelo imposto escolar, eu teria pago essa hipoteca. Para a senhorita Price, titular da hipoteca, Andrew teria dito: se eu não posso morar naquela casa, ninguém mais vai. Né, aquele egoísmo puro. Sentindo-se injustiçado por ter perdido o cargo e desenvolvimentos com o conselho escolar, Andrew resolveu que se vingaria da forma mais horrível possível. Ele queria que todos os cerca de 300 adultos residentes de Bath pagassem por terem acabado com sua carreira. Assim, ele decidiu que atacaria a escola de Bath, que atendia mais de 230 estudantes da primeira série ao ensino médio. Peraí, existem 300 adultos... Ah, tá, beleza. 300 adultos naquele condadinho, né? Mas daí, como tinha estudante, né? Tinha cidadezinhas menores em volta que iam pra essa escola, né? Porque era nova escola, bem bonita, bem grande. Sim, é Então, aquele tinha lance 230. de, tipo, até hoje, né? Dependendo... Até em bairros, né? Pelo menos vejo isso muito em São Paulo. Você E um bairro seguinte ser melhor, né? E aí a criança enfrenta 7 ônibus. Não lembro se vocês lembram, gente. É referência idoso. É aquele garotinho que fazia de tudo pra estudar. O Charlinho? O Charlinho. Porra, Você gosta mais de batata ou gosta de estudar? Eu gosto mais de batata. Procurem depois, Charlinho. Ai, é muito bom, gente. Charlinho, Hermes e Renata. Sério, é um dos meus favoritos do sketch dele. É muito bom, cara. Sim. Ai, Charlinho. Ai, agora eu tô rindo, que é horrível. É um caso horroroso e eu tô rindo do Charlinho. Eu trago sempre referências muito boas. Só que não. E aí, o que o Andrew fez, né? Ele tinha acesso livre ao prédio da escola durante as férias de verão de 1926. A partir, então, de meados de 1926, ele passou a comprar mais de 1 tonelada de pirotol, que é um explosivo incendiário usado pelos fazendeiros da época para escavação e queima de escombros. E aí, em novembro de 1926, ele dirigiu até Lansing, que é a cidade maior, que é próxima ali, e ele comprou 2 caixas de dinamite em uma loja de artigos esportivos. E a dinamite também era comumente usada em fazenda, então a compra de pequenas quantidades em diferentes lojas em datas diferentes não levantou suspeita, né? Tipo, era normal um fazendeiro comprar um pouco de dinamite. Que tempos são esses, né, cara? Uhum. Ele também furtou uma quantidade considerável de dinamite de um canteiro de obras, que era uma construção de uma ponte que tinha ali perto. E os vizinhos relataram ter ouvido explosões na fazenda, com um chegando a chamar ele de plantador de dinamite. Ai, a galera chegava a tá zoando, sabe? Olha lá, o cara tá plantando dinamite. Além dos explosivos, ele também comprou uma espingarda em dezembro daquele ano. Então ele determinou que a data da vingança dele ia ser em 18 de maio de 1927. Então ele continuou suas preparações, carregando tudo que precisava para a escola. Ele comprou um novo jogo de pneus para a caminhonete dele, caso tivesse alguma emergência, né, ao transportar esses explosivos. Caso furou o pneu, ele não precisa chamar socorro, né? Ele mesmo ia trocar. Então ele pensou em tudo. E ele fez muitas viagens a Lansing para mais explosivos, bem como para a escola, para a cidade de Bath e para sua casa. O cara realmente, assim, tava se preparando. Ele fez, assim, um esquema de guerra para fazer esse atentado dele. Se tivesse dado certo, cara,
ia ser, assim, 50 vezes pior do que foi. E já foi muito horrível. Então, é absurdo o que ele fez, sério. Ida Hall, a mulher que morava ao lado da escola, percebeu que em várias noites de maio havia uma movimentação nos terrenos da escola. Em uma manhã, ela viu um homem carregando coisas para dentro de casa e várias vezes tarde da noite. Enxergava algum carro estacionado lá. Ela chegou a comentar com um parente, mas isso nunca chegou a ser mencionado pela polícia. O que deveria ter olhado, né, gente? Porque... Mas é que aquela coisa, tipo, não é nem uma cidade, né? É tipo a vila pequena. E dela, o cara deve estar fazendo algum reparo na escola, que tem que ser de noite, sabe? Pra não atrapalhar ninguém. Se bem que era férias, né? Então não tinha ninguém. Exato. Ai, sei lá, ninguém pensa no pior, sabe? Uhum. Eu fico assim, tipo, realmente, ninguém pensa no que pode... principalmente querendo ou né? não, ninguém vai pensar o que vai rolar com criança ainda, né? Exato. Havia alguns sinais de alerta, né, antes do evento do dia 18. Andrew distribuiu contra-cheques para os funcionários na semana anterior e disse ao motorista de ônibus, Warden Case: "Meu garoto, você quer cuidar bem desse cheque, pois provavelmente é o último cheque que você receberá." A professora Bernice Sterling ligou para ele no dia 16 e pediu para usar seu bosque para um piquenique da classe. Andrew disse a ela que, se ela quisesse um piquenique, seria melhor fazê-lo imediatamente. Mas até então, né, gente? Às vezes, o cara é louco lá, que chato. Todo mundo sabia que ele era meio... Exato, que ele era meio zoado, assim. Esse chato, né? Deixa o cara... Bom, o Andrew também carregou o banco traseiro do carro dele com detritos de metal. Ele jogou ferramentas velhas, pregos, peças de máquinas agrícolas enferrujadas, pás de escavação e qualquer outra coisa capaz de produzir estilhaços durante uma explosão. Depois que ele encheu o banco de trás, ele colocou um grande número de dinamite atrás do banco da frente e um rifle carregado no banco do passageiro. Além de preparar os explosivos na escola, o Andrew também preparou a própria casa para ser explodida. A Ellen recebeu alta no hospital do dia 16 de maio, que ela estava internada novamente, e o Andrew levou ela para casa e assassinou ela com um golpe na cabeça. Depois disso, ele colocou seu corpo em um carrinho de mão e deixou ela na parte de trás de um galinheiro. O Andrew tinha feito a fiação completa da fazenda e dentro de cada construção ele inseriu bombas incendiárias de pirotol caseiras. Ele chegou a amarrar os animais da fazenda, ele cortou as árvores, ele acabou com as próprias plantações, ele não queria deixar nada. Ele arrancou até os pés de uva que ele tinha e, tipo, deixou no mesmo lugar, sabe? Pra parecer que tava tudo bem. E destruiu tudo. Ele amarrou os animais pra garantir que eles morressem no incêndio que ia ter depois da explosão. Mano. Tipo, ele não queria nenhum sobrevivente. Nenhum. Gente, até os bichos, sabe? É surreal. E se você for ver, obviamente, gente, que nenhuma motivação é válida. Mas é uma motivação tão fútil. Saca? Que é aquele lance de que, tipo, na verdade não era uma motivação. Era só uma desculpa, né? Era só uma desculpa. E é muito aquele comportamento que a gente vê nos aniquilador de família, né? E nesse caso, ele não tinha uma família grande, era só ele e a Nelly. Eles não tinham filhos. Então, quando você pega o caso, por exemplo, da... como é que é? Putz, eu não lembro o nome agora. Mas, enfim, que pega os caras que matam a esposa e os filhos, né? Ou que se separa e mata a esposa e os filhos. Ou que vai ficar... geralmente os caras que vão entrar em falência, né? Que eles, a gente não pode mais dar o padrão de vida que a minha família tinha antes, então vou matar todo mundo pra eles não ter que viver pobre, sabe? E no caso dele era realmente isso, sabe? Ele, tipo, tava perdendo dinheiro, ele já tava ficando sem dinheiro, ele não conseguia pagar mais a hipoteca da casa, por conta muito das dívidas médicas da Nelly, né? Porque ela tava sempre no hospital. E também a questão, né, da escola e tal, ele achava que esse dinheiro estava sendo roubado dele. E... Ancap, filho da puta, né, mano? E aí era muito isso, sabe? Eu não posso... Então ninguém vai ter. É aquele sentimento que os caras que cometem feminicídio, né? Eu não posso ter ela, então ninguém pode ter ela. O sentimento de posse, né? E nesse caso dele aí também... É o lance de objeto também, né, gente? Isso, E entrou também essa raiva,
querer se vingar de algo que nem é uma vingança, é coisa da cabeça dele, sabe? De que ele estava sendo injustiçado. Porra, cara, se vira, sabe? Não é só você que tá passando dificuldade, sabe? E nem tava tanta dificuldade assim, era só baixar o padrão de vida um pouco que ele tava de boa, sabe? Mas ele não queria fazer isso, né? Então, é muito bizarro, sabe? Ver quanto esse caso... Cara, olha quantos anos atrás isso já rolava, né? Então que a gente continua nessa ainda, né? Ainda existem casos exatamente assim. Então, e não mudou nada. É Exato. muito doido isso. É isso, a questão de, tipo, quando a gente muda só os objetos que a pessoa, que o homem, né, em questão, o homem branco em questão, gostaria de tomar posse, né? Exato. Aproximadamente às 8h45 da quarta-feira, 18 de maio, Andrew detonou as bombas incendiárias em sua casa e prédios da fazenda, fazendo com que alguns detritos voassem do galinheiro de um vizinho. Vizinhos notaram fogo e voluntários do departamento de bombeiros correram para o local. Vários homens rastejaram por uma janela quebrada da casa da fazenda em busca de sobreviventes. Quando não encontraram ninguém na casa, eles salvaram todos os móveis que puderam antes que o fogo se espalhasse pela sala. Um deles descobriu dinamite em um canto, pegou o que podia e saiu. Quando Andrew deixou a propriedade em chamas em sua caminhonete, ele parou para dizer que combatia o incêndio, que eles deveriam ir até a escola. As aulas de bate com Solidarity School começavam às 8h30. Andrew colocou um despertador no porão da ala norte da escola e detonou a dinamite entre o pirotol que ele havia escondido por lá por volta das 8h45. O pirotol é tipo uma bomba, né? É um combustível, né? É um negócio que usavam pra fazer... Ele é um combustível incendiário, né? Sim. As equipes de resgate se dirigiam ao local do incêndio na fazenda Kehoe, ouviram a explosão do prédio da escola e voltaram naquela direção. Os pais da comunidade rural correram para a escola, né? Ou seja, já o desespero, né? De tipo... Cara... quem assim, tá vivo, quantos estão vivos, enfim, né? Mano, eu vou botar no nosso Discord as fotos da escola antes e depois. E é surreal, velho. Surreal. Assim, o estrago que fez, sabe? A professora da primeira série, a Bernie Sterling, ela contou que a explosão... Ela contou pra um repórter, né, da Associated Press, que a explosão parecia um terrível terremoto. Ela disse o seguinte: parecia que o chão subiu vários metros. Depois do primeiro choque, pensei por um momento que estava cega. Quando olhei, o ar parecia estar cheio de crianças, carteiras e livros voadores. Crianças foram jogadas no ar, algumas foram catapultadas para fora do prédio. O Robert Gates, que chegou no local logo após a explosão, ele também contou o que ele viu. Ele falou o seguinte: mãe após mãe veio correndo para o pátio da escola e pediu informações sobre seus filhos. E ao ver as formas sem vida deitadas no gramado, soluçavam e desmaiavam. Na mesma hora, mais de 100 homens trabalhavam revirando os destroços da escola, e quase o mesmo número de mulheres estava vasculhando freneticamente a madeira e os tijolos quebrados em busca de vestígios de seus filhos. Vi mais de uma mulher erguer com as próprias mãos blocos de tijolos unidos por argamassa, mais pesado do que qualquer homem comum poderia suportar. É aquele negócio do desespero, né? A adrenalina do desespero, que tem relatos de mães que erguem até carro, né? Pra tirar a criança atropelada de baixo. Então, tipo, o desespero dessas pessoas, né? Porque, cara, todas as crianças da comunidade estudavam nessa escola. Todas, literalmente. Exato. E foi muito inesperado, né, cara? Do nada, assim. Um dia normal. Era uma semana antes de começar as férias. Ou seja, tipo... provavelmente lotação grande de crianças, porque programação de férias, enfim, né? Tem relatos de tipo, uma turma que se salvou porque a professora tava... Era a hora da historinha, sabe? E aí ela tava numa parede mais afastada, assim, da explosão. Teve outra turma que era pra estar nessa ala que explodiu e a professora ia dar uma prova e ela achou melhor usar outra sala de aula, sabe? E eles foram pro outro lado da escola. E aí se salvaram todos, tipo, assim, umas coisas surreal, cara. É assustador mesmo, muito assustador. Os relatos, nossa, desesperador, assim, né?
A ala norte da escola desabou, deixando a beirada do telhado no chão. Monty Ellsworth, vizinho de Andrew, contou que havia uma pilha de crianças de cerca de 5 ou 6 sob o teto. Ele se ofereceu para dirigir de volta para sua fazenda e pegar uma corda pesada o suficiente para puxar o telhado da escola com os corpos das crianças. Voltando para sua fazenda, ele viu Andrew dirigindo em direção oposta, em direção à escola. Ele sorriu e acenou com a mão, disse Ellsworth. Quando ele sorriu, eu pude ver as 2 fileiras de seus dentes. Ele estava satisfeito, né? Feliz que tinha dado certo o plano dele. Exato. Andrew dirigiu até a escola cerca de meia hora após a primeira explosão. Ele viu o superintendente Hugh e o chamou para sua caminhonete. Charles Halson testemunhou no inquérito que viu 2 homens lutarem por algum tipo de espingarda antes de Andrew detonar a dinamite armazenada em seu caminhão, matando-se imediatamente. Hugh Nelson McFarlane, um agricultor aposentado, e Cleo Clayton, um aluno da segunda série de 8 anos, também morreram na explosão da caminhonete. Cleo sobreviveu à primeira explosão e depois saiu andando no prédio da escola. Ele foi morto pelos fragmentos do veículo explodindo. Ai, gente, que triste. É, muito, muito triste. Muito Nossa, triste. E tem, assim, tem muito relato muito pesado que eu acabei não botando aqui, mas teve um que era de uma mulher que ela tava com uma criança no colo, assim, tipo, longe do carro, sabe? E quase um quarteirão do carro. E ela tava sentada no meio-fio e quando o carro explodiu, veio um pedaço de metal, né? E acertou ela no olho, cara. E o negócio atravessou a cabeça dela, ela sobreviveu. Ela sobreviveu, cara. Mas assim, tem uns muito horríveis, assim, de criança. Teve criança que foi dada como morta, e aí, quando tava no necrotério lá, tava viva, sabe? Então, tava uma cena de guerra, assim, praticamente. Uma cena de guerra, as pessoas desesperadas, tipo... Horrível, horrível mesmo, assim. Meu, sério. Tem documentário, tem filme sobre esse caso... E é muito doido porque ele meio que foi esquecido com o tempo, sabe? Eu não conhecia essa história aqui. A Fabi que colocou no nosso calendário pra gente fazer, eu comecei a ler, eu fiquei, cara, como assim eu não conhecia isso, sabe? E é muito doido isso. Tem tanto caso de galera que vai nas escolas pra matar, né? Nos Estados Unidos isso, infelizmente, é muito comum. Mas esse caso... a gente não ouve falar dele, assim. E ele é muito fora da curva. É porque, exatamente, porque ele é antigo, ele não tem a ver com uma questão de bullying ou ódio direto àquelas crianças. Ele não odeia as crianças. Ele odeia a cidade. A comunidade. E ele viu naquilo de como atingir, né? Que é diferente, por exemplo, quando a gente pega o caso do... Gente, tem problemas de memória, hein? Mas quando a gente pega o caso Realengo, por exemplo. Sim. Mas... ele, no caso, né, ele tinha uma questão de ódio a mulheres, ele tinha uma questão de ódio por ter sofrido bullying. Quando a gente pega o... como é mesmo, gente? O Suzano também. Suzano só também. Só os brasileiros, né? E pega os americanos também, né? Mas os americanos que a gente pega, tipo, o... Ai, meu Deus do Columbine. céu. Obrigada. Columbine. Ou aquela mina também. Inclusive, eu não sei se a gente já falou dela. Senão tá aí uma ideia. Não, aquela que atirou na escola, né? Sério, na minha cabeça eu nunca escrevi sobre ela porque a gente tinha escrito. Não, então, a gente não escreveu, pode escrever. Aí uma mina, vou escrever. Eu sei que história é essa, é muito doida também. Então, quando a gente pega esses casos específicos, né? A gente tá falando de pessoas que têm ódios dentro daquele lá e quer se vingar da escola por ser uma estrutura, ou porque é contra os professores, ou porque acha que todo mundo é fútil, como era o caso de Columbine, né? Que não era necessariamente, não fizeram bullying com eles nem nada, né? Mas agora nesse caso não. Não é ódio às crianças ou nada. Ele tava vendo as crianças como se fosse um pomo de Adão da cidade, sabe? Isso, exato. Bom, a explosão do caminhão espalhou destroços por uma grande área e causou grandes danos aos carros estacionados a até meio quarteirão de distância. De tão grande que foi essa explosão, cara. Com seus tetos pegando fogo pela gasolina queimada. Se eu não me engano, esse aqui foi o primeiro carro-bomba dos Estados Unidos. Nossa.
Foi 1920. É interessante, né? Porque quem tem estatísticas terroristas são os outros, né? Exato. Isso foi um ataque terrorista, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, né, Não, como e o cara era é isso, branco e eles não católico, colocam, né? não Como ataque colocam. terrorista. Pra mim, todos esses ataques à escola é ataque terrorista. Mas, Sim, né? gente. Tá Né? tentando botar terror em cima de um discurso. Terrorismo doméstico. Foi em 1927, foi o primeiro ataque de carro-bomba nos Estados Unidos. Várias pessoas se feriram, então, com esse carro-bomba, né? Incluindo Glenn Smith, que era o chefe dos Correios, que se feriu gravemente e chegou a perder uma perna na explosão da caminhonete, mas acabou morrendo antes de chegar no hospital. Telefonistas ficaram em suas estações para chamar médicos, agentes funerários, funcionários de hospitais da região e qualquer outra pessoa que pudesse ajudar. O Corpo de Bombeiros de Lansing, que é a cidade maior próxima ali, né? Eles enviaram vários bombeiros e o chefe dos bombeiros para as buscas por sobreviventes. E o médico local, J.I. Kroom, e sua esposa, que era enfermeira, que os dois tinham servido na Primeira Guerra Mundial, transformaram a farmácia deles num centro de triagem. E aí os cadáveres também foram levados para a prefeitura, que foi usada como necrotério, porque não tinha espaço no necrotério local. Então foi meio, tipo, a cidade inteira virou, Só que é uma cidade minúscula, né, gente? Minúscula. Uma cidade que a gente considera 300 pessoas adultas. É uma vila, né, cara? É uma vila. Aquele que a gente fica zoando que é quase parente, né? Todo mundo, assim. Todo mundo se conhece, né, cara? Deve ser um negócio muito... Todo mundo é próximo, enfim, né? Uma perda de por exemplo, mesmo que uma criança que não fosse da sua família, provavelmente era do seu convívio. Exato. Enfim. Tava, né, em torno. Durante a busca por sobreviventes e vítimas, os socorristas encontraram mais de 230 quilos de dinamite que não detonou na ala sul da escola. Mano, o cara tava... Ele explodiu a escola inteira. E ele explodiu uma ala só. Cara, ia ser... Ele ia matar todo mundo que tava lá dentro. Não ia ter um sobrevivente. Sim. É surreal. A busca foi interrompida para permitir que a polícia do estado de Michigan desarmasse os dispositivos. Eles encontraram um despertador programado para tocar às 8h45. Os investigadores especularam que a explosão inicial pode ter causado um curto-circuito no segundo conjunto de bombas, impedindo que elas detonassem. Eles revisaram o prédio e depois voltaram para o trabalho de recuperação. A polícia e os bombeiros se reuniram na fazenda Kehoe para investigar os incêndios. Policiais estaduais procuraram Ellie Kehoe em todo o estado, pensando que ela estava em um sanatório de tuberculose. Mas seus restos carbonizados foram encontrados no dia seguinte ao desastre entre as ruínas da fazenda. Empilhados ao redor do carrinho de mão com o corpo carbonizado de Ellen haviam talheres de prata e uma caixa de metal. As cinzas de várias notas podiam ser vistas através de uma fenda na caixa. Os investigadores encontraram uma placa de madeira presa à cerca da fazenda, né? Com alguma mensagem de Andrew Kehoe gravada nela. Abre aspas, os criminosos são feitos, não nascem. Ainda que... Concordo com essa frase, mas o lance é que... Ele escolheu, né? Ele escolheu. A não ser que, tipo, o criminoso tenha alguma questão de saúde mental e tudo mais, né? Mas no caso, é claramente uma escolha, porque não é como se... É que nem você tava falando no começo, né? De, tipo, nesses casos, normalmente são sempre homens brancos, héteros, né? Dentro dessa esfera, né? Quando a gente fala, por exemplo, de questão criminal, né? Que poderia ser mesmo que os criminosos não nascem, eles são feitos. A gente tá falando de um estado que o abandona. A gente tá falando de ciclos familiares que são abandonados. A gente fala sobre violência constante simplesmente porque a pessoa é o que é. Agora... Quando a gente fala de um cara que tem uma grana ferrada, sabe? Que tinha todo acesso às coisas que ele queria, que basicamente ele só tava putinho por causa de dinheiro, sendo que ele não ia passar fome, ele não ia, sabe? Não cara, é como, ele tipo, podia ter vendido a fazenda, sabe? Não é tipo que nem a gente vê, sei lá, quando rolou o lance de pegar a poupança no Brasil, sabe? Que a galera se matou porque não tinha como pagar as suas contas, né? Não, ele tinha alternativas, então não é questão de que ele foi feito a isso, que ele foi forjado a isso, que o crime... que tudo isso, né, levou ele pro crime. Mas sim que ele queria e que ele tava procurando uma desculpa. Exato.
Uhum. Bom, a Cruz Vermelha administrou as doações enviadas para pagar as despesas médicas dos sobreviventes e os custos do enterro dos mortos. E em poucas semanas, mais ou menos $5.000, que é equivalente a 78 mil hoje em dia, foram arrecadados por meio de doações. Os ataques ganharam manchetes nacionais dos jornais, mas logo foram ofuscados pelo primeiro voo intercontinental, que foi feito pelo Charles Lindbergh em 20 de maio. E acabaram caindo no esquecimento depois disso. Porque era realmente mais um fato, né? De muito destaque também, né? Então, tipo, ficou 2 dias a pessoa falando do ataque e depois disso todo mundo esqueceu, assim. Foi muito triste. E o massacre na escola Baf foi o primeiro ataque à bomba em uma escola nos Estados Unidos. E ele resultou na morte de 38 crianças em idade escolar, 6 adultos e pelo menos 58 pessoas feridas. Ele é até hoje o maior ataque à escola nos Estados Unidos. Com todas essas mortes. E assim, se o Andrew tivesse conseguido explodir a escola inteira, que era o que ele queria ter feito, ele ia matar de uma só vez toda uma geração de habitantes do vilarejo de Bath. Ia ser assim, ele ia acabar com uma geração inteira. Sabe que aí você tem uma como é que fala? Um futuro, né? Isso, exato. Tanto o futuro da cidade, você, assim, fica aquele espaço vazio, sabe? O que aconteceu? Ia morrer a cidade, eu acho, porque as pessoas não iam aguentar ficar lá, né? Não. Tipo... Ia ser aquelas cidades fantasmas que a gente vê, sabe? Exato. Porque morreu os filhos, morreu os netos, morreu tudo, assim. Exatamente. O corpo de Andrew foi reivindicado por uma de suas irmãs e, né, enterrado em uma cova anônima na seção de indigentes do cemitério Mount Rest, em St. John's, Michigan. A família Price enterrou Ellen Price Kehoe em um cemitério em Lansing sob seu nome de solteira, né? Eu acho que provavelmente nem pra riscarem, né? Porque senão tem a galera que é louca, que ia lá quebrar as coisas coitada dela. Da mulher, né? Nem tem nada a ver com a história. O Sim, cara mas a gente sabe como um ser humano... foda, como né? é a cabecinha do ser humano, né? Exato. Mais de 100 mil veículos de outras cidades e estados passaram em Bath apenas no sábado, uma enorme quantidade de tráfego para a área. Alguns cidadãos de Bath consideram isso como uma intromissão em seu momento de luto, mas a maioria aceitou como uma demonstração de simpatia e apoio das comunidades vizinhas. Também é fofoqueirice, né, gente? As pessoas querem ir lá ver, Maria Fifi, né? Pô, gente, é que nem quando tem acidente aqui em São Paulo. Você vai ver, tem todas as faixas estão liberadas, o carro tá no encostamento, entendeu? O acidente colou no encostamento, mas parou toda São Paulo. Porra, quando a gente falou do incêndio do Joelma lá, não tinha 500 mil pessoas lá assistindo o negócio no centro da cidade, mano, é surreal. As pessoas não conseguem, né? Tem que ir lá ver. É o prazer pela desgraça. Que eu acho que é aquele negócio... Que eu não vou julgar que, né, que estamos aqui, né? Mas acho que é aquele negócio que, tipo, meu Deus, como assim? Só acredito vendo, sabe? Eu vendo, não acredito. Eu vendo, não acredito. É tipo isso, sabe? É tão surreal que você fala, não, eu tenho que ir lá ver se é real isso mesmo. Como assim o cara explodiu uma escola? Vou lá ver qual é, né? Eu moro aqui do lado. E acho que é isso, sabe? Das pessoas realmente não acreditar, a não ser que tá vendo, assim, o negócio. Os enterros das vítimas começaram naquela sexta-feira, 2 dias após os desastres. Funerais e enterros continuaram no sábado e domingo, até que todos os mortos fossem enterrados. Por um tempo após a tragédia, a cidade e a fazenda queimada dos Kehoe, meu Deus, que nominho, continuaram a atrair curiosos. Aí normal, né, gente? Porque é que nem aqueles turismo do horror, né? Eu acho meio zoado, assim, né? Você, tipo, ter a casa que a família morreu. Se não é, tipo, um barco histórico, antigo, sabe? Que nem o da... Nossa, gente, hoje tá foda de nome, hein? Hoje tá foda de nome. É que nem aquela aquela velha que matava os escravos, que tem a casa dela em Nova Orleans. Sim, Nova Orleans, sim. Sim. Ou da moça que matou a família com machado, gente. Ai, que também ama aquela história. Então. É um lugar histórico, né? Antigo pra caralho, mas você não vai. E normalmente os crimes aconteceram meio que nesse lugar, então meio que você entende a pira, né? É. Agora,
Aí isso. você tem os museus com sei lá, a faca que o cara usou pra matar 50 mulheres, sabe? Aí eu acho meio zoado, assim, tipo, Ah, não. isso é bizarrinho demais. Tipo, é. Bom, Ok, né? é. Embora nunca tenha havido qualquer dúvida que o Andrew foi o perpetrador, né, dos ataques, foi feito um júri, né, foi solicitado para determinar se o conselho escolar ou os funcionários eram culpados de negligência criminal. Ah, eu acho foda também, né? Porque é aquela coisa, né? Ah, ninguém tá esperando isso, tipo. Porque ele também. Não, Ele era parte do conselho, então as pessoas tinham confiança de que ele estava, sei lá, fazendo melhorias na escola, sabe? exato, que se ele tava no conselho escolar é porque ele queria o bem das crianças, ele queria bem o futuro Exato. de lá. Ninguém que vai pro conselho escolar esperando explodir cabeça de criança, É. né? Pelo menos é o que É o que esperamos. esperamos, é. Então, depois de mais de uma semana de depoimentos, o júri, né, exonerou o conselho escolar e os funcionários. No veredito deles, eles concluíram que o Andrew se comportou de forma sã e escondeu suas operações de modo que não havia motivo para suspeitar de nenhuma de suas ações. E descobrimos ainda que o conselho escolar e Frank Smith, o zelador do prédio da escola, não foram negligentes em seus deveres e não foram culpados de qualquer negligência em não descobrir o plano de Andrew. Realmente, né? Foram sensatos. Aí o inquérito também determinou que ele assassinou o superintendente Emery Huick, né, na manhã de 18 de maio, que foi o cara que ele chamou para perto do carro, assim que ele estacionou. E também foi o veredito do júri que a escola foi explodida como parte de um plano e que o Andrew agiu sozinho, sem ajuda de conspiradores. E assim assassinou 43 pessoas no total, incluindo a sua esposa Nellie. O suicídio foi determinado como causa da morte do Andrew, o que levou o número total de mortos para 44 no momento do inquérito. Mano, Muita muita gente, né, cara? gente. Muita É gente. isso, muita gente. Em 22 de agosto, 3 meses depois do atentado, a aluna da quarta série Beatrice Gibbs morreu após uma cirurgia no quadril. Ela foi a 45ª e última morte diretamente atribuída, né, ao desastre da escola Bath, o que tornou o ataque mais mortal já ocorrido em uma escola americana. Richard Fritz, cuja irmã mais velha, Marjorie Fritz, foi morta na explosão, ficou ferido na explosão, né? E morreu quase um ano depois de miocardite aos 8 anos de idade. Embora Richard não esteja incluído em muitas listas de vítimas, acredita-se que sua morte por miocardite tenha sido causada diretamente por infecção resultante de seus ferimentos. Um fundo financeiro foi criado para auxiliar os moradores de Bath, e o ano letivo iniciou em 5 de setembro de 1927, e para o ano letivo de 1927 e 1928, as aulas foram realizadas na prefeitura em 2 prédios comerciais. O Conselho Municipal demoliu parte danificada da escola e construiu uma nova ala com fundos doados. Durante a reconstrução, mais dinamite foi encontrada nos prédios em 3 ocasiões distintas, né? Podia ainda correr o risco de atingir quem estava construindo novamente a Sim. escola, né? Uhum. A escola agrícola James Couzens foi inaugurada em 18 de agosto de 1928. A fazenda Kerroy foi completamente arada para garantir que nenhum explosivo tivesse escondido no solo, e então foi vendida a leilão para cobrir a hipoteca. A fazenda é usada até hoje, né? Como fazenda mesmo, como plantação. Tem ainda essa lenda de que ninguém constrói nada porque tem dinamite lá, sabe, enterrada. Mas os caras já falaram, não. Mas aí é a brisa da né? galera. É brisa. Eles só falaram, não, a gente só quer plantar, a gente não quer morar aqui, não. E aí eles só usam pra plantar coisa. E nos anos 20, olha só quem fez uma aparição nesse caso. A Ku Klux Klan, estes, né? Olha só! A KKK. Eles tinham um número significativo de membros em Michigan, né? Com cerca de 15 mil participantes de uma marcha em Lansing, que é aquela cidade do lado, né? Que é a cidade grandinha, mais próxima de Bath. E os alvos principais deles no estado de Michigan eram imigrantes e católicos. Mano. É muito doido, porque o americano padrão, né? Ele é protestante. Então, o americano branco, o Yankee mesmo, ele é protestante. Eles não admitem a pessoa ser católica. Porque católico vem dos imigrantes irlandeses, né? Que eles também eram vistos como inferiores, juntamente com as pessoas escravizadas, né? Tanto que teve uma época, eu achei muito doido isso, que eu não sabia disso realmente,
que eles faziam aqueles folhetins e tal, mostrando, né, tanto os negros quanto os irlandeses lado a lado como raças inferiores, assim. Então, só depois que eles foram aprimorando, né, esse discurso deles para convencer a população branca pobre, né, de que eles deveriam ficar contra os negros também. E que o inimigo deles eram as pessoas negras, né, e não os ricos e poderosos. Uhum. Então, o foco deles nesse estado eram os católicos também, além dos imigrantes. E aí, depois do ataque à escola, eles imprimiram 5 milhões de folhetos alegando que a educação católica do Andrew Carroll causou esse massacre. Ai, mano, como se eles se importassem, né? Esses filhos da puta. Tipo, que Como ódio, se eles estivessem realmente ligando pra isso. Tipo, eles só queriam causar esse demônio aí, infernal. Escrotos, cara. E, bom, o museu foi aberto, né, com os itens do desastre. Inclusive tem uma estátua lá de um artista bem famoso que chama A Menina com o Gato, que é para simbolizar, né, a perseverança das crianças da comunidade que sobreviveram. Tá nesse museu, bem bonitinha, uma menininha segurando um gatinho, assim. E em 1975, o antigo prédio da escola foi demolido, aquele que foi reconstruído, né? Eles acabaram demolindo tudo. E a única parte que sobrou intacta foi a cúpula do edifício, que agora fica no centro do Parque Memorial, que foi fundado no local. Então, é o Parque Memorial James Cousins, que é o cara que doa a maioria do dinheiro lá para reconstruir a escola. Então, hoje em dia tem esse parque, as pessoas podem ir lá, tem essa cúpula, né, que fica no centro do parque. E em 2002 foi colocada uma placa de bronze na entrada do parque com os nomes de todas as pessoas que morreram no desastre também. E em 2019, se eu não me engano, completou 90 anos, né, desse ataque, do massacre na escola Baf. E aí teve um evento lá com a galera discutindo também o que aconteceu e conversando com sobreviventes, que tem gente até hoje, né, que lembra o que era criancinha quando rolou isso aí. Então, sim, é isso, gente. Sugiro vocês tenham um documentário sobre o caso, tem um livro também, vários livros, na verdade, sobre o caso. Um deles, inclusive, que um dos vizinhos do Andrew que ajudou a escrever, que é o Monte... Como é que é o nome do moço? Monte Ellsworth, que era um dos vizinhos dele. Ele ajudou um jornalista a escrever também. Tem vários relatos bem pesados dele nesse livro, porque ele tava lá na hora, né? Então, fica aí como sugestão para vocês, para quem quiser dar uma olhada mais a fundo sobre esse caso. E... mais algum comentário? Não, que cara é cuzão. Filho da puta, né, mano? Nossa, esse cara, sério. E ainda querer se colocar de coitado, né? Isso que é o pior. Tipo, assume teus BO, cara. Você quer ser um filho da puta? Né? E é isso, que nem eu falei. A gente tá falando de uma linhagem de terrorismos, né? Pelos caras por motivações estapafúrdias, assim, sabe? Mas é isso. É isso, gente. Vamos então para os comentários do último episódio. Comentário! Deixa eu abrir aqui. O último episódio que foi da Andrea Yates. Sim. Foi bem legal os comentários de vocês, o retorno desse episódio. Bem bacana o feedback. Eu vou começar com o comentário da Sulene. Ela falou assim: eu estou no 9º semestre de psicologia e sabe o que é mais triste? Às vezes a saúde mental é tratada dessa forma pelas pessoas que estudam isso. Eu já escutei cada absurdo da boca de estudante, vocês não têm ideia. E além disso, a gente gosta de pensar que hoje em dia as pessoas estão mais abertas ao tratamento e entendem a saúde mental. Não é bem assim. Infelizmente, ainda há muita negligência, muito absurdo, e as pessoas continuam a ignorar.
Eu vou parar de escrever, porque a revolta é demais. E realmente, cara, é muito triste isso. Que saúde mental, a gente pensa, 2022, né? A gente já superou essas coisas. Não, ainda não, cara. Não superou e ainda tá longe de superar, ainda tá sabe? longe. Você, sabe, vê infinitos casos, igual da Andrea, né? Que, assim, é que o caso dela foi tão extremo, né? Porque chegou no extremo mesmo, o ponto que ela chegou, né? De assassinar as crianças. Mas, tipo, você pega muitos casos de pessoas depressivas, né? Que, sabe, não, só falta gritar por ajuda, porque pelas atitudes dela, por tudo, você já vê que ela precisa de um amparo, sabe? E ninguém dá bola, né? A família, os amigos, e ninguém próximo ali se importa, então, tipo... Ou dá bola, mas acho que é facilmente... só uma semana tá bem de novo, sabe? Vai passar. Não é assim, né, gente? Não é assim, tipo... Vamos ver que é um tratamento que pode demorar anos, às vezes não tem cura, às vezes não tem, sabe? É só acompanhamento, né, pra manter tudo em ordem ali, porque realmente é muito triste mesmo, então... Bora fazer essa conscientização aí com as pessoas. Converse com quem você puder sobre isso, né? A gente não tá falando pra, tipo, eu não tenho preparo e eu vou falar, meu chat tá aberto pra... Não é assim que funciona, né, gente? Ai, gente, por favor, inclusive parem com essa merda de chat tá não aberto. É o chat que vai resolver a pessoa em depressão, porque sabe? É que nem... Ai, gente, não estou falando mal, tá? Mas existe um canal aí que você liga. né? Que é foda, eu não sabia disso. E que você, tipo assim, obviamente tem gente muito bem instruída e tudo mais, toda boa intenção do mundo. Mas às vezes a pessoa meio que não sabe o que falar. E aí você liga e a pessoa não sabe o que falar, e às vezes piora. Piora a sabe? situação. Vai que você, por exemplo, é de uma linha religiosa. Ou às vezes a pessoa é de uma linha religiosa. Às vezes a motivação você não compreende, sabe? A gente tem que entender que, por exemplo, agora eu tô fazendo terapia. Isso. Esse podcast agora todas trabalhadas na terapia. Todas fazendo terapia. E a minha psicóloga perfeita, ela segue a linha humanista, assim, sabe? Então, por exemplo, ela leva muito em consideração pontos de racialidade, sabe? Ela... Ai, perfeita. Ela leva Fanon, sabe? E sabe como nessa linha. Então ela fala sobre a questão de como que a sociedade impacta o que eu sinto, por exemplo, sabe? Então, a gente, se você vai falar, por exemplo, sobre como uma pessoa, sei lá, uma pessoa trans, você não vai entender direito o que a pessoa tem, o que a pessoa sente. Então, tudo isso precisa de profissionais. E muitas vezes nem os profissionais sabem atender. Que precisa de estudo quantas específico, né? Quantas vezes eu já vi gente que, tipo, sei lá, negra que falou de racismo e o psicólogo falou, não tem nada a ver. Sabe? Né? Então, acontece isso mesmo, sabe? Então... É muito cuidado na hora da gente falar, não, meu inbox tá aberto, é só conversar. Ou dar a entender que se uma pessoa, por exemplo, enfim, né, cometeu alguma coisa contra ela, é porque ela não tinha amigos, ninguém estava do lado, não tinha apoio. Às vezes tinha, mas é muito mais profundo. Falei pra cacete, né? Não, mas o recado é pra gente focar em, tipo, desmistificar o tratamento de saúde mental, sabe? Não é só pra quem tá precisando, sabe? É justamente para as pessoas que não precisam entender o quanto é importante. Aí você escuta do seu parente falando, depressão é falta de tapa na cara. Não, cara, não é, sabe? Explica, conversa, sabe? Você fazer as pessoas de fora também entenderem o quanto isso é essencial, sabe? Porque a gente também precisa de saúde pública, né? Saúde mental pública, então... cobrar também, né, das autoridades e profissionais para que as pessoas, todo mundo tenha acesso a isso que é tão importante, né, cara? Exato. Quer ler mais um? Deixa eu ver aqui. É fofoca, mas sem crime. Exatamente. É assim que indico o podcast. Não conheci esse caso e fiquei bastante triste com o desfecho. Como disseram, é um desses casos evitáveis que aconteceu principalmente por negligência. E a gente tem que pensar também que Estados Unidos, novamente, nem tem SUS. Não tem nem... Quanto mais... Mas a questão de saúde mental também é o atendimento brasileiro. A galera... Uma coisa...
Desculpa, eu tô palestrinha hoje. A questão é que é muito fácil também, às vezes a gente vê a galera falando, ai, gente, cuidem da saúde mental, vamos procurar psicólogo de graça tem. Mas às vezes, aqui no depende de onde você mora, né? No Brasil, no SUS, mesmo no SUS, gente, é muito difícil. Às vezes a pessoa vai no psicólogo uma semana, na outra semana é outro psicólogo, na outra é outro. Às vezes o psicólogo não ouve direito, porque tem 70 pessoas pra atender no mesmo dia. Uhum. Entendeu? E ainda tem que ver a galera da UTI, que tá com crise de ansiedade e tudo mais. Então, se nem no Brasil, que a gente, teoricamente, é um país que, nossa, saúde pra caralho, entendeu? Em que eu não tô reclamando do SUS, mas tô reclamando sim, entendeu? Imagina os Estados Unidos, por exemplo, sabe? Nossa, é surreal, cara. Deixa eu ver. Eu vou ler o da Andressa Sou Eu. Ela falou assim: meninas, voltando aqui pra dizer que amei o podcast. Eu cheguei a ouvir outras abordagens sobre este caso e pra mim o de vocês foi o mais lúcido sobre o tema, pois André estava sofrendo. Ainda a Fabi dando um feedback dos costumes dos americanos no primeiro encontro. Putz, kkk, alta. E né, gente, quando eu comecei a escrever sobre o caso da Andrea, eu tinha essa visão que todo mundo tem, né? Tipo, beleza, ela teve depressão pós-parto. E aí matou as crianças. Mas como eu comecei a pesquisar mais e ver, assim, os relatórios oficiais e tal, e aí eu vi o quão profundo foi o negócio, sabe? O quão fundo do poço ela realmente tava, o quão mais grave foi do que todo mundo fala. Então, acho que foi super importante por conta disso, assim, a gente trazer essa visão que realmente a galera não tem se você procurar superficialmente sobre esse caso, sabe? Então é isso. Bem bacana receber esse feedback de vocês. Que bom que vocês gostaram. A gente adora receber as coisas assim, gente. E também, se tiver sugestão, pode falar. Se tiver correção também, pode corrigir, que a gente corrige no próximo episódio. Sim. Um comentário da Jane, que é Emílio nunca grave com as meninas, nunca te pedi nada. Eu concordo. Estamos aí, ó. Porque assim, cobrar. Agora tô palestrinha. Outra coisa, Milho Wonka foi um dos primeiros podcasts, não, né? Eu acho que foi o primeiro conteúdo de canal, assim, de True Crime que eu parei de ver pra ver mesmo. Porque eu sempre gostei de True Crime, mas ou eu lia, ou eu ia nos edits, que era uma merda, né? Ou senão eu ficava vendo Discovery ID. E eu gostava do canal Milho Wonka, então foi o primeiro canal que eu comecei a ver, que quando ele usava só imagem, sabe? Uhum. Que era só a narração dele, e aquela voz do Milho, né, gente? Quando ele vai narrar as coisas. Então eu ficava, estudando. Sério, eu acho que meu último TCC era eu estudando e ouvindo Milho Wonka ao mesmo tempo. Cérebro multifuncional. E... por isso que eu sou uma má jornalista. Então, assim... Milho Wonka. Estamos aqui, ó, só chamar. Estamos aqui, cara, eu sou muito sua fã, real, assim, acho seu trabalho muito da hora, por favor. Não, e fora que assim, gente, ele é um trabalho que, assim, eu mesma, toda vez que a gente vai fazer caso antigo, é foda, imagina ele fazendo novo, mas ele pega casos brasileiros, sabe? Eu acho isso muito admirável. É muito bom. Dele e da esposa, né, que a Lana também faz, né? Que cuida também dos roteiros com ele. Porque, velho, eles... gente, caso brasileiro... Eu sei que vocês pedem, mas é uma tristeza, porque não tem tanta informação. A não ser que tenha livro, né? Daí é com caso mais famoso, né? Uhum. Que daí a gente consegue livros de jornalistas que trabalhavam na época do caso, enfim. Mas se não é um caso, assim, que teve cobertura nacional, é muito difícil. Muito difícil. Tanto que a maioria vai pra Mini mesmo. Porque é muito difícil. Então é isso, gente. Eu volto no Milho Wonka, marquem ele. Marca ele aí, manda lá e-mail pra ele. E se você tiver... Tem mais algum comentário que você quer ler? Eu já fechei aqui, tô de boa. Pra mim tá tranquilo. Tá de boa, então, gente. Se você tiver qualquer sugestão de episódio, manda pra gente no e-mail, milcrimes@gmail.com. Não manda no Insta, porque a gente perde, tá? A gente responde e fala, beleza, vou anotar, e a gente esquece. Somos pessoas esquecidas. E entra lá no site, milincrimes.com.br, vai ter a seção de apoio, que a gente ainda precisa da sua ajuda para crescer e melhorar o podcast, tá?
pra pagar o Mika. E aumentar de novo o salário do Mika, que ele merece, né, gente? E... Daquela, pro Mika tá um aumento aí, hein? E esse mês, acho que semana que vem vai rolar o sorteio. No final dessa semana vai rolar o sorteio do próximo livro, tá? Pros apoiadores. Então, aí é o apoio de qualquer valor, tá? E os apoios acima de R$15 pode escutar a nossa gravação ao vivo nas segundas-feiras. Então, só vem, galera. É isso, meu povo. Muito, muito obrigado pela companhia. Beijos. Até semana que vem. Até semana que vem. Beijo.